Oi pessoal do Sport Buzz, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o jornalista Maurício Oliveira, autor do livro Pelé, o Rei Visto de Perto, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu sou um jornalista que já tem mais de 30 livros publicados, este é o mais recente, e é um grande prazer estar aqui com vocês. Tive a oportunidade de conhecer o Pelé há 10 anos durante um projeto editorial do qual eu fiz parte, e que incluiu algumas entrevistas com ele e com pessoas da rede dele. Então eu fui a Três Corações, em Minas, a cidade onde ele nasceu. Eu fui a Bauru, em São Paulo, onde ele cresceu. E em Santos, né, onde conversei com colegas do Santos e da seleção. E pude, então, construir esse perfil não só do Pelé, né, mas do Edson, o homem por trás do mito, né? E é claro que a primeira vez que a gente encontra esse mito, né, essa figura que a gente se acostumou a ver desde pequenos, é um choque, né? Porque a gente cresceu vendo o Pelé e, de repente, tê-lo ali frente a frente é uma sensação diferente, né? Quando eu o encontrei pela primeira vez, eu já era um jornalista experiente, tinha 40 anos de idade, já tinha entrevistado muita gente importante, né? Que eu admirava, como a atriz Fernanda Montenegro, o sociólogo Herbert de Souza, né, para mencionar alguns, mas o Pelé, de fato, foi a presença humana que mais me impactou, digamos assim, nesse primeiro contato, né? Na medida que a gente foi se encontrando outras vezes, né, eu pude ir me aproximando do homem Edson, né, que era há 10 anos um senhor de 73 anos, né, uma pessoa muito simples, né, que tinha, como muitas outras pessoas, né, da idade dele, dificuldade de mexer com o celular, que ouvia o filho pedir, o Joshua pedir a bênção quando falava com ele ao telefone, que gostava de mostrar fotos, né, das pescarias, da paella que ele fazia para os amigos, das pessoas que conviviam com ele, da pescaria. Então, esse mito, né, eu fui conseguindo me aproximar dele, e é isso, esses bastidores desses encontros, 10 anos depois, que eu usei como fio condutor do livro, né, que tem o objetivo de descrever de uma forma panorâmica a trajetória do Pelé, né, como grande esportista que foi, e também do homem Pelé, né. Uma das características que mais me chamou a atenção ao longo desse processo foi realmente a simplicidade dele, né? Uma pessoa muito simples, que gostava de conversar muito, né? Que olhava nos olhos do interlocutor, né? Algo que eu já tinha percebido ao analisar muitas entrevistas dele, né? Antigas, mesmo à beira do campo, né? Quando ele conversava com jornalistas, ele realmente estabelecia ali uma relação, né? Hoje, muitas vezes, a gente vê o jogador dando entrevista, ele nem olha para quem está entrevistando, acaba, nem se despede, né? Isso me chama muita atenção, né? Como essa relação mudou e como o Pelé era acessível e estabelecia esse contato de igual para igual com as outras pessoas, né? E isso também se ampliava para a relação com os fãs, né? Nunca se ouviu falar do Pelé tratando mal alguém que veio pedir um autógrafo, uma foto, um abraço. Pelo contrário, né? Ele tinha uma paciência incrível para atender as pessoas, né? O Clodoaldo, que escreveu o prefácio do livro, inclusive ressaltou esse ponto, né? O quanto o Pelé tinha essa paciência e muitas vezes pedia para os outros jogadores esperarem mais um pouquinho para entrar no avião, para que ele pudesse atender as pessoas. E realmente o que a gente constatou, né, no momento de procurar fotos do Pelé, são inúmeros registros dele no meio do povão, feliz, né, sem nenhuma preocupação. E isso é um grande ensinamento que ele teve do Dondinho, o pai dele, né, que desde cedo disse para ele algo que ele jamais esqueceu. Olha, para você pode ser só mais um momento, um pedido de autógrafo, um abraço, mas para outra pessoa vai ser algo inesquecível, que ela vai lembrar para o resto da vida. Então, você vai ter que transformar esse momento numa memória positiva e feliz para outra pessoa. E o Pelé sempre fez questão de fazer isso na relação com os fãs. O Pelé teve uma carreira muito intensa, né?
foram 20 e poucos anos como atleta, e cada ano desses foi repleto de conquistas, de jogos inesquecíveis, de gols memoráveis, né? Então, talvez a maior dificuldade tenha sido a intenção de compilar, né, essa trajetória com, né, pinceladas aí da vida pessoal e desses bastidores, dos meus contatos com ele, num livro que precisava ser também produzido rapidamente, né? Porque a intenção da editora Matrix, quando me fez a proposta para publicar o livro, é que fosse o primeiro a ser publicado sobre Pelé após a morte dele, né? Então, Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022. Eu estava de férias, como a maior parte das pessoas nesse período, estava no Recife, na casa dos pais da minha mulher, que é de lá, mas eu, em contato com a editora Matrix, que sabia da existência desses meus bastidores, né, que eu tinha guardado, propôs e a gente acertou juntos produzir esse livro. Então a grande dificuldade foi realmente compilar uma história muito rica num trabalho que precisava ser produzido rapidamente, né? É incrível essa divisão entre duas personas, né, o Edson e o Pelé, porque ele mesmo criou essa divisão muito cedo ainda. E quando ele falava de si em terceira pessoa, né, o Pelé isso, o Pelé aquilo, muitas vezes as pessoas interpretavam isso como uma manifestação de empáfia, né? Mas eu fui percebendo, ao contrário, que era uma manifestação de humildade dele, porque ele criou essa divisão para conseguir lidar com a grandeza de tudo que estava acontecendo com ele, né? Ainda muito cedo, adolescente, né? E, de novo, por influência do pai, o Dondinho, ele atribuía esse incrível talento que ele tinha para jogar futebol a algo quase sobrenatural, divino, um presente de Deus, né? E que ele tinha a obrigação de conservar e trabalhar para ampliar ainda mais o dom com o qual ele nasceu, né? Então, quando ele próprio dividia em duas pessoas, ele estava, de certa forma, reconhecendo a humanidade dele como Edson e algo extraordinário, até difícil de explicar, né? Que era o talento dele como jogador de futebol, o Pelé. E aí teve uma passagem que para mim simboliza isso de uma forma muito clara, que é cada vez que eu ia entrevistar o Pelé, as pessoas das minhas relações diziam, sabendo que eu ia lá, né, meus amigos, parentes, diziam sempre a mesma coisa: manda meu abraço pro Pelé, né? Que é uma coisa incrível porque todo mundo se sentia muito íntimo dele, né? E aí, no caminho entre São Paulo e Santos, o motorista que estava me levando numa das ocasiões, né, sabendo, né, eu contei que ia entrevistar o Pelé, ele disse que era muito amigo do Birubiru, né, um jogador icônico do Corinthians, e ligou na hora pro Birubiru. E aí disse: Biro, tô aqui com um jornalista que vai entrevistar o Pelé, e me botou no viva voz com o Birubiru no táxi. E aí o Biro, né, terminou a conversa com, assim como todo mundo, né, manda meu abraço pro Pelé, eu tenho saudade dele e tal. E aí eu cheguei lá no Pelé, já tinha um pouco mais de intimidade, porque já era a terceira entrevista com ele, e disse: rapaz, você não imagina o que acontece. Todo mundo que sabia que eu vim aqui falava a mesma coisa: manda meu abraço pro Pelé. Até o Birubiru, né? Não me pergunte como, mas até o Birubiru mandou um abraço para você. E aí a resposta dele me surpreendeu muito, porque em tom melancólico ele falou assim: pois é, pro Pelé todo mundo manda abraço, mas pro Edson ninguém manda. Então isso para mim foi muito simbólico, né, de quanto ele, de certa forma, tinha até uma certa mágoa ou ciúme do mito Pelé, que era intocável, que era o lado perfeito, o lado famoso, né? E quanto talvez o homem comum se ressentisse disso, né? Quais eram mesmo as pessoas que se preocupavam com o Edson, né? Com o que o Edson estava sentindo, com o que o Edson fez de sacrifício ao longo da vida, inclusive, né? Para se tornar o grande jogador de futebol que ele foi. A gente não pode esquecer que ele começou a viajar pelo mundo aos 16 anos, né? Ele era ainda criança, né? Adolescente, tanto que ele levava o peão de estimação, né? Nas viagens e muitas vezes nos quartos de hotel, mundo afora, ele brincava com o peão para, né, remeter àquela infância que havia sido interrompida
por essa obrigação de ser, rapidamente ele se tornou logo o grande astro do Santos, que era um dos grandes times do Brasil, e se tornou um dos grandes times do mundo, né? Então tinha um peso muito grande nas costas dele, inclusive nas viagens que o Santos fazia, as excursões pela Europa, pela América, pela África, ele tinha que jogar todos os jogos, porque o valor que pagavam para o Santos jogar era X com o Pelé em campo e era X dividido por 2 sem o Pelé em campo, né? Então muitas vezes ele ia no sacrifício, ainda jogando a cada 2 dias. Então o ser humano Pelé, o ser humano Edson, fez sacrifícios em nome do mito Pelé, né? O Pelé, uma das características que me chamou a atenção é que ele não tinha nenhuma resistência para falar de nenhum assunto. Ele realmente, eu perguntei sobre tudo para ele, né? E ele respondia do ponto de vista dele sem nenhuma dificuldade, né? E com relação a Sandra, a filha que ele não reconheceu a princípio, ele dizia que o problema para ele foi a forma que ele considerou agressiva que a Sandra e a mãe dele teriam se aproximado, né? E isso teria criado uma barreira na relação entre eles, né? Esse é o ponto de vista dele, e ele tinha um argumento adicional que era a outra situação muito semelhante, em que aí foi construída uma relação positiva, né? Com a Flávia, outra filha que também ele só conheceu depois de adulta, né? Fruto de uma relação que ele teve em Porto Alegre, né? Durante uma viagem, e a mãe da Flávia só contou para ela quem era o pai dela quando ela já tinha 18 anos, porque ela queria que ela tivesse maturidade para entender a situação. Então, quando ela soube, ela procurou o Pelé nos bastidores, e aí ele contava que houve uma aproximação gradual, né? Silenciosa, digamos assim, né? Porque a mídia não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo. Muitos anos depois, só alguém da imprensa descobriu, e aí ele convocou uma coletiva para apresentar a filha, confirmar que realmente havia essa situação. Então, ele fazia esse paralelo, que a forma de aproximação nos dois casos teria feito muito diferença, né? A biografia então, como eu contei, né, um relato panorâmico desde a infância até a morte do Pelé. O livro se propõe exatamente a oferecer em 160 páginas esse entendimento, né, de quem foi esse mito do esporte, essa grande celebridade mundial, né, e o que ele fez de mais relevante dentro e fora dos gramados, né. Tem um prefácio muito amoroso e comovente do Clodoaldo, né, que eu convidei para escrever esse prefácio, um grande companheiro do Pelé no Santos e na seleção. A orelha é escrita pelo Abílio Diniz, né, que é empresário, e eu pensei em convidar alguém que fosse reconhecidamente ligado ao esporte, mas não do esporte. E o Abílio tem a característica adicional de ter acompanhado toda a carreira do Pelé desde o início, né? Então ele escreveu também uma orelha muito interessante, em que ele lembrava o quanto ao longo da vida dele, durante as viagens, o Pelé sempre foi a imagem do Brasil, e o Brasil sempre foi sinônimo de Pelé, né? O quanto o Pelé contribuiu para construir essa imagem de um país vitorioso, um país alegre, o país do futuro, né? Já que naquela mesma época que ele surgiu, na década de 50, na música a gente estava tendo a bossa nova, na arquitetura, né? A arquitetura modernista de Brasília, com Oscar Niemeyer. Então era um momento de muito otimismo, em que o Brasil se apresentava para o mundo de diversas formas, com muita criatividade, e o Pelé era o símbolo disso, né? Como esportista, jogador de futebol, não há dúvidas, né, de que o que ele obteve, 3 títulos mundiais, ser o grande comandante do Santos, né, ter sido reconhecido como o grande jogador da história sem deixar de jogar no Brasil, né, algo que hoje é visto como praticamente impossível, né? Gols memoráveis, além da quantidade de gols, né, também quantidade de gols extraordinários, né? Muitos, infelizmente, nem temos mais os registros, temos só os relatos
das pessoas, né? Então, o livro traz essa narrativa aí da trajetória do Pelé, com trechos inéditos de entrevistas, né? Porque quando eu fiz esse trabalho há 10 anos, restaram trechos inéditos de entrevistas que eu não aproveitei naquele trabalho da ocasião, mas que eu guardei com espírito de historiador mesmo, sabendo que trata-se de uma das grandes celebridades do mundo. Então, essa narrativa inclui esses depoimentos, né? E inclui também bastidores dos meus contatos com ele, né? Como essa história da reação dele ao abraço para o Pelé, né? Tem várias outras descrições desse tipo. E no final o livro tem uma coletânea das capas de jornais e revistas ao redor do mundo noticiando a morte dele. Então também tem essa reprodução de capas que é um registro desse momento que dá essa grande dimensão, né, da importância do Pelé, quem ele foi, e que se alguém tinha alguma dúvida ainda, a repercussão global da morte dele deixou muito claro o tamanho que ele tem e que ele sempre terá na história do planeta, né?